Estou lendo um estudo acerca do Novo Testamento, que é a autoridade do Novo Testamento. O autor é G.C.D. Rowley, página 1387. Há uma medida de continuidade no pensamento cristão, escreve Bernard Ham, argumentando que é importante levar a sério a história da teologia, porque ela contém manifestações do ministério de ensino do Espírito Santo. Ele dá três razões porque o intérprete precisa dar a devida atenção à história da teologia. Letra A. O Espírito Santo é o mestre da igreja. Letra B. A igreja presente é a herdeira de toda a grande erudição do passado. Letra C. Crises teológicas e eclesiásticas levam as pessoas a pensar de forma mais profunda do que fazem em circunstâncias normais. Na medida em que o pensamento cristão esteve fundamentado nas Escrituras Sagradas, ele se manteve dentro do escopo do ministério do Espírito Santo, de quem Cristo disse: o Espírito Santo lhes ensinará todas as coisas, lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 14:26. O Senhor trouxe a palavra de Deus aos homens durante o seu ministério e ele prometeu que esse ministério teria prosseguimento por meio da ação do Espírito Santo. A era apostólica testemunhou o cumprimento dessa promessa, à medida que os escritos cristãos surgiram, suprindo as necessidades das novas igrejas. Então veio o período patrístico, durante o qual o cristianismo se estabeleceu. Nas disputas doutrinárias deste período, o apelo à autoridade da Bíblia era suficiente, e durante o longo período da Idade Média, mesmo que a Bíblia não estivesse nas mãos das pessoas comuns, lemos que nas suas mensagens os frades escolhiam e anunciavam os seus textos com cuidado. Os manuais para os pregadores insistem nisso. O texto precisa ser escolhido das escrituras autenticamente canônicas. Nenhuma palavra deve ser acrescentada, nenhum tempo verbal ou número deve ser mudado. Nem se deve usar uma tradução inadequada. A alegorização dos textos bíblicos era comum. O mestre Ripon de Durham declara que as escrituras sagradas não devem ser compreendidas meramente de acordo com seu sentido literal ou gramatical, mas também de acordo com seu sentido místico ou moral. Stephen Langton nos diz que Jerusalém pode significar quatro coisas: o lugar diante do vale do Cedron, na Palestina, ou seja, o lugar literal histórico, alegoricamente a igreja militante, anagogicamente a igreja triunfante e tropologicamente a alma fiel. As interpretações diversificadas às vezes saíram do controle, mas atrelado a elas estava o reconhecimento da Bíblia como a revelação de Deus. A igreja da Idade Média tinha muitas falhas, e algumas delas eram males flagrantes, mas apesar de a Bíblia ter sido sobrecarregada com as interpretações da igreja, ela sempre foi considerada a palavra de Deus. Ao fato da revelação divina, precisamos acrescentar o da iluminação, que marca aqueles que recebem a palavra de Deus pela fé. Isso é indicado por textos como 1 Coríntios 2, 6, 16, 2 Coríntios 3, 12, 1 João 2, 20 e Salmos 36, 9. Mostra a relação entre a revelação e a iluminação. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. A luz da iluminação fluindo da luz da revelação. A revelação objetiva de Deus precisa ser suplementada por uma obra interior do Espírito Santo.
gerando assim a experiência da iluminação. O homem natural é estranho a essa experiência, como Paulo afirma claramente. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Só isso aqui já é um checkmate muito forte para qualquer incrédulo. Quem não tem o Espírito não pode, olha só, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura, e não é capaz de entendê-las. Então ele já não entende, porque ele não tem o Espírito Santo. Então ele não pode entender. Então não tem como fazer uma pessoa que não tem Espírito Santo entender, porque ele não tem o Espírito Santo. É uma coisa pessoal. Se a pessoa tem o Espírito Santo, ele simplesmente entende. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ele simplesmente não entende. E aí que vem a teologia reversa, né? Vem esses mulherzinhas aí, esses falsos teólogos com essa imundícia de teologia reversa, né? Falando tanto de porcaria, porque não tem o Espírito Santo. Por isso que são essas imundícias aí de teologia reversa, são pessoas que não têm o Espírito Santo e querem ensinar como se tivesse o Espírito Santo, né? Praticamente eles estão enganando as pessoas, eles são uns charlatões, né? Uns safados, né? Que estão levando a teologia reversa só a forma imunda deles ver, né? A forma dos demônios que estão com eles, porque não é o Espírito Santo. Eles não têm, quem traz teologia reversa não tem Espírito Santo. E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Então, se não tem Espírito Santo, não discerne, não entende. Discernido espiritualmente. Só quem tem o Espírito Santo que discerne. Poderíamos perguntar então, quando a revelação de Deus chegou ao término? Ou ainda continua hoje assim como era nos tempos bíblicos? O Novo Testamento é o testemunho principal dos eventos associados com a suprema revelação de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Esse evento que realiza essa redenção do mundo. Por isso, o testemunho apostólico é a palavra final da revelação objetiva. Pedir mais revelação do que isso é interpretar de forma equivocada toda a filosofia da revelação especial. A revelação especial é o correlato de conhecimento da redenção divina. Quando a redenção atinge o seu clímax, a revelação especial atinge o seu clímax. Quando a redenção atinge o seu clímax, a revelação especial atinge o seu clímax. Redenção junto com revelação. Com o final dos eventos da redenção, vem o final da revelação especial. Daí que a palavra dos apóstolos, como testemunho de Jesus Cristo, o clímax da redenção e da revelação especial, é o final da revelação. O Novo Testamento escrito pelos apóstolos é a autoridade delegada do Senhor Jesus. Isso expressa muito claramente o que cremos ser a verdade dessa questão. Quando cessou a necessidade da revelação especial, então a revelação atingiu a sua plenitude. O que tornou esses livros singulares foi a sua qualidade de inspiração. Com isso, não estamos nos referindo a nada semelhante às obras-primas da literatura que foram apresentadas ao mundo ao longo dos séculos. Os seus autores eram inspirados em outro sentido, mas não no escrito sentido bíblico do termo. Os profetas têm o oportunismo que pertence aos gentios, declara um autor. E embora isso seja verdade, não é toda a verdade. Eles tinham algo mais, o peso da palavra do Senhor. A inspiração pode ser considerada em um aspecto como o correlato da revelação, escreveu B.F. Westcott em 1851. Ambas as operações implicam uma extensão sobrenatural do campo de visão espiritual do homem, mas em formas diferentes. A inspiração foi uma transmissão inteligível direta
da vontade de Deus a mensageiros escolhidos. A palavra Theopneustos, 2 Timóteo 3,16, significa soprado por Deus, e na definição de Warfield, produzido pelo sopro criativo do Todo-Poderoso. Se essa definição é correta, ela indica que a inspiração não se liga somente aos homens, mas ao produto do seu trabalho, os livros inspirados. A razoabilidade desse ponto de vista pode ser observada quando consideramos o propósito dos escritos, que é levar o conhecimento de Deus ao homem. Isso então sugere uma forma de ditado mecânico que faria dos autores dos livros bíblicos meras máquinas de escrever, ou simples digitadores? Isso está longe de ser verdade, pois todas as evidências mostram que os homens que escreveram os livros sagrados estavam no controle completo de suas faculdades no tempo em que produziram seus escritos. As diferentes personalidades dos autores aparecem claramente em tudo que escrevem. Cada homem escreve de acordo com sua experiência distinta de Deus. Seu estilo é unicamente seu, e fortes diferenças marcam os talentos literários dos diferentes autores. Cada um usa seu próprio vocábulo e ênfase, de forma que um autor usa palavras e frases que são raramente encontradas nos outros livros. Longe de a personalidade dos autores ser suprimida, na época em que estavam empenhados em suas tarefas, podemos antes conceber que suas capacidades eram potencializadas quando estavam sob o controle do Espírito Santo. O testemunho de 2 Pedro é igualmente claro, e podemos acrescentar, por causa do ponto de vista da autoria não petrina, que é defendido por muitos estudiosos. Qualquer que seja a autoria ou data da composição dessa carta, ela exibe uma grande estima pela doutrina da inspiração. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1, 20 e 21. A palavra profética não se originou em mero pensamento ou instituição humanos. Não foi criada por iniciativa humana, pois os homens que a escreveram se tornaram naquele tempo os porta-vozes de Deus. Eles eram conduzidos pelo Espírito Santo. Houve uma combinação de elementos divinos e humanos em ação na composição desses livros da Bíblia. Deus e homem, a força motriz e a ferramenta viva. Como disse Westcott, temos uma Bíblia apta para acalmar nossas dúvidas e capaz de falar as nossas fraquezas. Ela tem autoridade normativa, pois é a voz de Deus. Ela é inteligível, pois está na linguagem do homem. A inspiração é, portanto, dinâmica e não mecânica. Mesmo nas mãos de Deus, o homem não se torna uma simples máquina. A misteriosa interpenetração dos elementos divinos e humanos das Escrituras Sagradas resultou numa unidade que é corretamente chamada de Palavra de Deus. O testemunho dessas Escrituras está em harmonia com o ponto de vista geral dos autores do Novo Testamento. Eles não parecem atrelar a inspiração somente aos ensinos religiosos da Bíblia, ou simplesmente às suas ideias ou verdades, mas também a forma em que foram apresentadas. A segurança notável que caracteriza o relato que Paulo faz do seu próprio ministério, 1 Coríntios 2, 6, 16, permeia todo o corpo da literatura. Se aqueles homens de Deus foram em todo o tempo carregados pelo Espírito Santo, então o Espírito de Deus é, em certo sentido, o autor das Escrituras. E também, usando algumas palavras de F.F. Bruce, na frase de Abraham Kuyper, o autor perpétuo continuamente falando por meio da palavra ao leitor,
que crê e desenvolvendo um significado novo com base nela. O Espírito e a palavra estão essencialmente ligados, e as Escrituras agem por meio do ministério do Espírito Santo, enquanto o Espírito age por intermédio da palavra. Essa era, sem dúvida, a convicção dos reformadores. Ao emergirem dos grilhões da pré-reforma, redescobriram por si mesmos a natureza viva das Escrituras. Embora em alguns detalhes os seus pontos de vista divergissem com relação à Bíblia, parece que estavam bastante próximos. A inspiração divina não acarreta a defesa de ideias rígidas que não poderiam ser confrontadas com evidências. Por exemplo, o nosso Senhor falou em aramaico, mas o registro das suas palavras está preservado nos evangelhos escritos em grego. As muitas diferenças entre o texto hebraico do Antigo Testamento e a Septuaginta estão em certa medida refletidas nas citações dessa versão no Novo Testamento. Como diz D.W. Gooding, a Septuaginta não é uma composição original, mas uma tradução, e uma tradução que foi revisada com frequência para fazer representar o original hebraico mais fielmente. E ainda as amplas diferenças entre os textos gregos e maçorético obviamente datam de tempos anteriores a todas as nossas evidências gregas restantes. Os discursos registrados em Atos dos Apóstolos são sem dúvida apresentados em forma de resumo, como o próprio Lucas indica logo após o seu relato do sermão de Pedro no Pentecoste. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Atos 2:40. O que foi registrado contém todos os elementos essenciais para a fé e para o registro escrito da revelação de Deus. Em relação a isso, Philip E. Hughes disse, numa palestra valiosa em que discursou a respeito da perspectiva da inspiração que os reformadores defendiam, apresentado durante a Conferência dos Eclesiásticos Evangélicos em Oxford em 1960, certamente as palavras das Escrituras Sagradas são de vital importância. Elas são as unidades do significado e os meios de comunicação, mas elas são significativas somente sem combinação. Palavras isoladas do seu contexto perderam seu significado e não são sacrossantas. O que é essencial é a verdade que as palavras revelam quando combinadas. A questão da autoridade em sua forma religiosa é a primeira e a última questão da vida, escreveu Peter Forsyth. Assim que o problema da autoridade de fato levanta a sua cabeça, todas as outras ficam para trás. O problema do centro da autoridade na religião é um problema perene, pois enquanto uma pessoa pode encontrar o que está buscando, outra estará vagueando em espírito, procurando um ponto seguro. As respostas históricas a essa pergunta apontam de formas diversas para a Igreja. A razão ou a Bíblia, sendo esta o ancoradouro encontrado pelos reformadores. Às vezes se tem sugerido que eles elevaram a Bíblia ao lugar da autoridade final, porque estavam à procura de algo que substituísse a autoridade da Igreja. Em outras palavras, encontraram um substituto para preencher o vácuo criado pelo abandono da autoridade do papado. Talvez outro ponto de vista da situação poderia ser que o que eles fizeram foi restabelecer o seu devido lugar aquilo que sempre havia sido considerado com algum grau de reverência à própria Bíblia. Nisso, eles fizeram justiça às Escrituras Sagradas, ao passo que, como questão secundária, a necessidade do homem por autoridade e orientação normativa foi satisfeita. Esse reconhecimento da autoridade das Escrituras foi fundamental na moldagem das igrejas reformadas,
e é necessário confirmar essa verdade diante do pessimismo moderno e da reação geral contra a autoridade em muitas esferas da vida. Precisamos reconhecer e manter a autoridade das Escrituras, porque são para nós o relato normativo do início do cristianismo. Além disso, os documentos escritos funcionam como um controle das muitas excentricidades, tanto da doutrina quanto da de conduta, que de outra forma poderiam sufocar a vida espiritual. Mas também porque Deus de fato fala aos homens de todas as épocas por meio das Escrituras. Já vimos que essa percepção bíblica marcou o ensino dos reformadores. Em um simpósio recente acerca da autoridade bíblica para hoje, representantes de diferentes igrejas contribuíram com capítulos a respeito de considerações fundamentais. Em cada caso, com uma exceção que ocorreu por razões do escopo mais limitado do artigo, os autores destacaram o testemunho interior do Espírito Santo como um elemento proeminente na sua concepção geral das Escrituras. Nisso, eles estão em fundamento comum com os reformadores. Em seu Prologue to the Book of Genesis, Tyndale escreveu: as Escrituras são o critério pelo qual são avaliadas todas as doutrinas, e assim distinguimos as falsas das verdadeiras. Cranmer disse que até em relação às pessoas estudadas e piedosas, deveríamos crer nelas somente até onde podem mostrar que a sua doutrina e exortação concordam com a verdadeira palavra de Deus escrita, pois esse é o verdadeiro teste que deve, de fato, e também vai provar toda a doutrina ou ensino, qualquer que seja, bom ou mal, verdadeiro ou falso. Esse era o ponto de vista geral dos grandes líderes da Reforma. Mas de forma nenhuma eles olhavam para as Escrituras como algo estático. Antes as percebiam como oráculos vivos, os oráculos de Deus. Eles dependiam do ministério do Espírito Santo no seu testemunho, em seu coração e vida. Um estudioso moderno tira a mesma lição. A prova da sua autoridade está no seu poder contínuo de falar, e os limites da história literária não podem limitar o poder de Deus de fazer uso de qualquer palavra verdadeira que ele queira usar, ao falar a alma do homem. Há um instinto de autoridade nos autores bíblicos e nos livros que eles produziram. Essa autoridade caracterizava os escritos desde o momento da sua origem, como pode ser observado na necessidade de atenção imediata que marca, por exemplo, as cartas do Novo Testamento. A ideia da autoridade está enraizada no fato da revelação divina. E porque os leitores desses livros criam que elas transmitiam a mensagem de Deus, eram conduzidos à obediência a Cristo, assim que recebiam e reagiam a essa mensagem. Essa submissão à palavra de Deus não era de forma nenhuma hostil à liberdade. Ao contrário, era a forma em que os cristãos descobriam que o serviço a Ele é a perfeita liberdade. O mesmo texto que afirma que as Escrituras Sagradas são sopradas por Deus, mostra também que a natureza programática essencial das Escrituras é dirigida a diversos aspectos eminentemente práticos, 2 Timóteo 3,16, conduzindo os cristãos à maturidade de vida e experiência. Todas as partes da vida são influenciadas pela penetração da palavra de Deus, como era o caso nos primeiros dias do cristianismo, quando as cartas apostólicas tratavam das questões mais elementares e triviais do dia a dia, do ponto de vista da vontade de Deus.
para o seu povo. Não que os escritos do Novo Testamento levassem as pessoas à dependência legalista, ou a cercar-se e limitar-se com ordens e proibições. Esses documentos nunca tiveram a intenção de serem considerados apenas uma coletânea de exemplos a serem seguidos cegamente, mas antes como diretrizes para a vida diária, na sua exposição de princípios espirituais. Deus expressou a sua autoridade por meio da autorrevelação divina, e essa revelação encontrou a sua manifestação suprema na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Toda a sua vida levou a marca da autoridade divina. Isso podia ser observado na perfeição moral da sua vida, pois, para citar C.H. Dodd novamente, o efeito que ele produziu sobre os homens com quem teve contato, o efeito, aliás, que ele ainda produz sobre os homens, é tal que não podemos pensar que ele tivesse quaisquer conflitos não resolvidos em sua própria alma. Durante todo o seu ministério terreno, o Senhor mostrou a consciência do seu relacionamento singular com Deus e de sua própria autoridade. Em contraste com os mestres daquela época, ele afirmou com segurança a verdade das suas palavras e o seu direito de dizer: eu vos digo, Cristo, a palavra viva levada aos homens, foi a própria revelação de Deus. E na sua vida, morte e ressurreição, ele anunciou essa palavra e demonstrou que era a palavra de salvação para os homens. É para o Cristo ressurreto e elevado ao céu que olhamos como para aquele em quem está investida toda a autoridade de Deus. Ele é, portanto, a autoridade final e definitiva para todos os crentes. Nesses fatos, portanto, encontramos a autoridade do Novo Testamento. Ele leva a marca da autoridade apostólica no seu testemunho de Cristo. Esse testemunho dos apóstolos é confirmado aos homens hoje por meio do testemunho interior do Espírito Santo, de cuja função Jesus diz: ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. João 16,14. É na comunhão da igreja que os cristãos podem experimentar grande parte da realidade desse testemunho interior do Espírito, à medida que se submetem à palavra de Deus, dentro da esfera em que Cristo, crucificado e ressurreto, é adorado. Mas não somente na vida na igreja, mas também como indivíduos. Os crentes são conduzidos ao poder de um relacionamento pessoal e de comunhão com Cristo, à medida que reagem por meio da fé ao testemunho do Espírito Santo, ao seu Espírito. Romanos 8,16. No capítulo final do seu livro, The Authority of Scripture, J.K.S. Reid diz que a autoridade que é atribuída à Bíblia precisa ser cuidadosamente definida. Em primeiro lugar, terá de se fundamentar em algo diferente do que características internas, mas triviais, em coisas diferentes do que garantias impressionantes mais exteriores. Ele sugere que seja algo permanente, simples, universal, categórico e aceitável. A resposta que os cristãos vão dar certamente é que todas essas coisas marcam a autoridade do Novo Testamento, com a qual estamos ocupados na prática. Ela é permanente, cobrindo toda a vida e não fragmentada no seu propósito. É simples, aberta a todas as pessoas e pode ser compreendida por todos. É universal, pois o seu ensino se encaixa em todo tipo de vida humana. Assim como todo tipo de pessoa descobre que cabe na sua estrutura. É categórica, direta na sua instrução, no seu desafio, e não tolera nenhum subterfúgio, e é aceitável no aspecto de que pode garantir o consentimento dos que sentem o seu impacto. A vontade Deus é boa,
aceitável e perfeita. No caso é a vontade de Deus, que ele colocou, a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é boa, aceitável e perfeita. Paulo escreve aos Romanos e o Novo Testamento como o meio pelo qual ele transmite a nós o conhecimento de sua vontade, pode nos conduzir a uma rica experiência espiritual a que chegamos como pessoas maduras e plenamente convictas em toda a vontade de Deus. Colossenses 4:12. Os eventos registrados e certificados pelos escritos do Novo Testamento são singulares. A vida que é associada ao Evangelho cristão também é singular em sua expressão ideal, vista primeiro em Jesus Cristo e então por meio do Espírito Santo na vida daqueles que creem nele e são membros do seu corpo, a Igreja. Com esse propósito, os apóstolos deram o seu testemunho e com esse propósito o Espírito Santo testemunha no coração dos crentes em todos os lugares, por meio da instrumentalidade da palavra escrita de Deus, para conduzi-los ao pleno conhecimento de Deus. Assim, tanto para o Novo quanto para o Antigo Testamento, escreveu John Bailey, Deus é alguém que se torna conhecido diretamente quando se aproxima da alma humana. Ele não é uma inferência, mas uma presença. Ele é uma presença, ao mesmo tempo urgente e graciosa por todos a quem procura. Ele é conhecido como um demandante por todos a quem encontra e que em Cristo encontram. Ele é conhecido como um doador. O conhecimento de Deus, de que fala o Novo Testamento, é o conhecimento a favor do qual o melhor argumento seria apenas um pobre substituto e ao qual seria apenas um acréscimo supérfluo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai.